Hoje em dia nós vemos denominações, movimentos que crescem falando muito em lado financeiro. Estamos vivendo hoje a plena teologia da prosperidade. A igreja que nasceu nessa ponte não é a melhor, não é a maior, não é nem a perfeita. É uma igreja comum, como muitas outras. Mas a única coisa que eles não tinham era prosperidade. Numa época em que fundaram uma igreja, começando a denominação, eles colocaram seus próprios bolsos. Eu vou dar um exemplo. Algumas viagens do Bispo Ronaldo, na época Pastor Ronaldo, secretário de missões, e Bispo Gessé para o Nordeste, eles colocavam aqui no Rio de Janeiro gasolina no carro, combustível aqui no Rio, caminhava até o próximo posto, parava, pedia mais um pouco de gasolina em cada posto até chegar no Nordeste. Muitas vezes eles pararam nas rodovias do Brasil, pedindo com a mão para os carros pararem e darem combustível para que eles pudessem chegar até o local onde estavam as missões wesleyanas. Pastores como o Zé Alberto, que acabou de falar agora, no momento que ele venceu barreiras para fazer um ministério profícuo, pastores como Odilon Cruz, por exemplo, que um dia recebeu uma nomeação para duas igrejas que ficavam 1000 quilômetros uma da outra. Ora, hoje em dia, nomear para uma igreja que fica na próxima esquina é difícil. Imagine naquela época, sem obreiros, o bispo ter que nomear um homem para duas igrejas com 1000 quilômetros de diferença e esse obreiro ter que chegar na outra igreja, de uma a outra, pedindo carona para poder chegar nesse estabelecimento. Muitos homens wesleyanos deram seus corações, seu sangue, suas vidas. Muitos deles já não estão conosco e estão na igreja militante. Alguns permanecem aqui e a geração nova está aí. O que diremos a essa geração? Há pouco tempo eu via um grupo de seminaristas fazendo contas no manual sobre ganhos de quinquênio, anuênio. Estes homens não tinham anuênio, não tinham quinquênio, talvez nem tinham manual. Esses homens não tinham nada a não ser um coração entregue para fazer a obra de Deus. Esses homens nem dormiam direito. A igreja wesleyana, ela estourou no Brasil inteiro. Eles tinham que pregar em 2, 3 reuniões, andando de ônibus, a pé, até alguns de cavalo no começo da igreja. Este povo pagou um preço nas minas de carvão. Meu pai foi um dos fundadores desta igreja, que lutou também nessas minas de carvão. Quando eu falo minas de carvão, eu me refiro ao começo da obra metodista wesleyana, no tempo de John Wesley, que ele pregava aos mineiros das minas de carvão. Naquela época, como nesta época, a plantação foi a mesma. O sangue, suor e lágrima. Este é um legado que nós não podemos esquecer. Talvez hoje, como disse o pastor há poucos momentos, o financeiro ajuda, o social ajuda, mas naquele dia, 5 de janeiro de 67, estes homens não tinham nada. Aliás, já não tinham nem mais igrejas. Aliás, já não tinha nem mais o povo. Mas eles tinham dentro dele o coração aquecido, o coração abrasado, o coração que um dia queimou o coração de Wesley. É este legado que nós não poderemos perder. Que venha a prosperidade, que venha a bênção financeira, que venha as formações teológicas, os catedráticos, os anéis no dedo, os diplomas na parede, mas não podemos esquecer do nosso legado. Aqui foi plantado nesta ponte, e esta ponte significa a união de duas gerações. Uma geração enfraquecida pelo tradicionalismo, pelo ocultar do Espírito Santo, uma geração que passa para o lado de cá, invocando de novo a presença do Espírito Santo, os cânticos abrasados, a oração pelos enfermos, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a pregação nas praças, como nós temos os 3 mosquiteiros wesleyanos, que lá na Praça 7, em Belo Horizonte, pregavam sem igreja alguma. Pastor Oséias, que hoje é bispo em Portugal, pastor Zé Altaíde Pereira, que está com Jesus, e pastor Analino Martins de Souza, que trabalha aqui no Rio de Janeiro. Esses 3 homens, quando jovens, iam para a praça em Belo Horizonte. Eles não tinham nada, não tinham um microfone, não tinham um violão, mas eles tinham um coração abrasado. E hoje a igreja é uma realidade na segunda região.
Hoje uma igreja é uma realidade em todo o Brasil, porque homens como esse não se dobraram à fama, ao status, à mídia, ao dinheiro, se dobraram ao Espírito Santo, se dobraram a Jesus. E você que me ouve agora e me assiste, é possível fazer a obra de Deus sem recurso. Quando temos hoje mais de 120 mil wesleyanos, tudo começou aqui com 5 homens. Deus não precisa de multidão. Deus precisa de um coração que queira fazer a sua obra. A paixão que move o coração de Deus deve ser a paixão que move o coração de cada jovem wesleyano. Precisamos de você, uma nova geração de pregadores cheios do Espírito Santo, de moços e moças que não temam senão o pecado, que não temam senão a miséria, que não temam senão o inferno, mas que temam a Deus para pregar um evangelho que possa incendiar esse Brasil e este mundo. Quando o pós-modernismo renasce no humanismo fracassado do século XIX, XVI, XVIII, XIX, nasce agora também junto essa chama que nunca se apagou neste lugar. O sopro do Espírito ainda sopra. A ponte ainda está aqui. Cadê os homens dessa ponte? Cadê as mulheres? Vamos em frente. Caminhos do coração abrasado. Caminhos que jamais serão esquecidos. Uma senda de uma linha de esplendor sem fim de um povo chamado metodista. E podemos voltar aqui, quase 50 anos depois, e dizer: o melhor de tudo é que Deus ainda está conosco.